Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje, nosso foco é uma figura fascinante e, assim, um tanto enigmática do panteão antigo, a divindade Dagon. Isso aí, Dagon. Um nome que muita gente já ouviu falar, né? Mas que guarda muitas camadas. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num artigo bem completo do site teológico.club. Ele dá um panorama, sabe? Das origens, mitologia, culto, até os ecos de Dagon na cultura mais recente. Um material bem rico, pelo visto. Ajuda a organizar as ideias, né? Com certeza. Nossa missão aqui é ir um pouco além da superfície. Quem foi Dagon de verdade? Por que ele era tão importante assim para os fenícios e, especialmente para os filisteus? E como essa imagem dele mudou com o tempo? Ok, vamos começar a desvendar isso. Para começar, né? Quem a gente pode dizer que foi Dagon? Bom, o ponto de partida, segundo o material, é que Dagon era uma divindade pagã, origem fenícia, mas que se espalhou, né, entre cananeus, mesopotâmicos também. E no Antigo Testamento ele ganha um destaque particular, né, como o deus principal dos filisteus. Exatamente. Ali ele é bem central na narrativa do conflito com Israel. E tem aquela imagem que sempre associam a ele, meio humano, meio peixe. Tipo uma sereia masculina, vamos dizer. Pois é, essa imagem de homem-peixe é muito difundida. Mas é curioso, né? O artigo até comenta que as evidências arqueológicas diretas, assim, que confirmam isso de forma clara, são mais raras do que a gente imagina. Ah, interessante isso. E que a gente pode falar mais tarde. O ponto central mesmo que o artigo ressalta e as fontes mais antigas apoiam é a ligação de Dagon com sustento, com riqueza, agricultura, principalmente os grãos, e talvez a pesca em algumas tradições. Ele era fundamentalmente um deus da prosperidade. Faz todo sentido, né? Para aquelas sociedades antigas tão dependentes da natureza, da colheita. E isso leva a gente a pensar no cenário religioso da Fenícia como um todo. O artigo fala que era um sistema politeísta, bem complexo, certo? Não era algo único e fixo para todo mundo. Precisamente. A religião fenícia era, assim, muito dinâmica e bem localizada. Cada cidade-estado importante, Tiro, Sidon, Biblos, podia ter seus próprios deuses principais, suas ênfases no culto. Entendi. Tinha figuras de peso claro, como El, o deus supremo em muitas tradições, Astarote, deusa da fertilidade, da guerra, e Baal, né, o deus da tempestade, da fertilidade, que muitas vezes parece ser até mais central que Dagon, em algumas áreas ou épocas. Então os Dagon não era sempre o número um, digamos. Pelo visto, não. Dependia muito do lugar, do período. As divindades podiam ter atributos e até relações familiares que mudavam, sabe? E essa flexibilidade toda parece que se aplica bem a Dagon, né? O material aponta umas visões bem diferentes sobre ele. Sim, e isso é fascinante. Por exemplo, lá entre os Hurritas, um povo do norte da Mesopotâmia, da Síria, Dagon era visto como uma figura importantíssima, às vezes chamado até de pai dos deuses. Pai dos deuses. Nossa. Pois é. Nessa tradição ele tinha a família divina e tudo. Esposa, Shalash, filhos importantes como Haddad, que é tipo Baal, e Rebat. Isso sugere um status bem elevado e antigo também. Isso contrasta bastante com a forma como ele aparece nos relatos bíblicos sobre os filisteus, né? Ali ele parece mais sozinho. Exato. Nos textos bíblicos, que são nossa fonte principal sobre o culto filisteu a ele, Dagon é o deus nacional deles, ponto. Sem menção a essa família hurrita. É só Dagon, o deus deles. E por que essa diferença toda? Pode ser tanta coisa. Variação regional, evolução do culto com o tempo, ou talvez a própria perspectiva dos israelitas, né? O foco deles era o confronto com esse deus específico. Entendi. E como se não bastasse essa variação de status, a genealogia dele também é um nó. Aqui é onde fica realmente interessante. O artigo junta diferentes tradições. Algumas colocam ele como filho de El, aí ele seria irmão de Baal. Mas outras tradições ainda colocam Mote,
o deus da morte do submundo, como outro irmão na jogada. Essa diversidade genealógica é super característica das mitologias do Oriente Próximo Antigo. Não é que eles viam como contradição que precisava resolver, sabe? Ah, entendi. Eram visões diferentes que existiam ao mesmo tempo. Exato. Reflexos de tradições locais, de teologias diferentes que conviviam. Mitos eram fluidos, adaptáveis, usados para explicar o mundo, as relações entre os deuses, de um jeito que fizesse sentido para cada comunidade. A posição de Dagon perto de El e Baal, que eram centrais, com certeza mostrava a importância dele, mesmo que os detalhes mudassem. Faz sentido. Pensando agora no culto, na prática, no dia a dia, o foco parece ter sido mesmo a agricultura, como você mencionou no início. Sem dúvida. A associação mais forte, mais consistente de Dagon, ainda mais se a gente considerar a provável origem do nome que a gente vai ver, é com o grão, a colheita, a fertilidade da terra. Ele era o cara que garantia comida na mesa, basicamente. Basicamente isso, o poder divino que fazia a semente germinar, a chuva vir na hora certa, embora Baal fosse o deus da tempestade principal, tinha uma ligação, né? E os celeiros ficarem cheios, era questão de sobrevivência mesmo, prosperidade básica. Os rituais, as oferendas, com certeza era para garantir o favor dele para ter uma boa colheita. Mas e a ligação com o mar, com a pesca? Isso existia mesmo ou é só por causa daquela imagem popular do homem-peixe? Então, esse é um ponto interessante de debate. Se a imagem de homem-peixe era real em algumas tradições de culto, e não só uma interpretação que veio depois. Faria sentido ele ser ligado ao mar também. Exato. Protetor dos pescadores, das viagens marítimas, especialmente em cidades costeiras onde a pesca era super importante. Só que a maioria das evidências mais antigas, textuais, arqueológicas, aponta mais para a agricultura como o domínio principal dele. Então o mar talvez fosse secundário, ou só em alguns lugares. É possível. Talvez essa associação marítima fosse mais fraca ou mais forte só em alguns lugares específicos. Ou pode ter se desenvolvido mais tarde. Ou, quem sabe, essa dualidade terra e talvez mar era proposital. Um deus da prosperidade que cuidasse de todas as fontes de riqueza, né? Boa possibilidade. E como era essa adoração? O que a gente sabe dos rituais, das cerimônias? O artigo menciona, e é bem documentado, a existência de templos para ele, em cidades filisteias importantes, como Asdod e Gaza. Lugares que, aliás, viram palco de cenas bem dramáticas na Bíblia, né? Sim, as histórias que a gente vai comentar. Nesses templos, a gente presume que tinham cerimônias regulares. Oferendas de produtos agrícolas, talvez os primeiros frutos da colheita, sacrifícios de animais, tudo para agradecer as colheitas passadas e pedir bênção para as futuras. E tem alguma prova mais concreta disso, além dos textos? Tem sim. O material até cita uma bem legal. Uma estela, que é tipo uma placa de pedra com desenho ou inscrição, achada em Ugarit, uma cidade portuária antiga e super importante, lá na costa da Síria. Ah, Ugarit, já ouvi falar. Pois é. E essa estela do século 13 a.C., olha só, descreve com detalhes um ritual de sacrifício feito para Dagon. Isso dá pra gente uma janela rara, direta, para como era o culto a ele, pelo menos naquela região e época, né? Mostra que ele era um deus estabelecido, com rituais formais. Que legal ter essa evidência. E essa presença estabelecida com templos importantes nos leva direto para os relatos bíblicos, né? Onde Dagon vira quase um personagem central no conflito entre filisteus e israelitas. Exatamente. As narrativas da Bíblia são, para muita gente, a principal fonte sobre Dagon. Embora seja super importante lembrar, né? São textos com uma visão teológica clara. Afirmar a superioridade do Deus de Israel. Certo, tem esse viés. Mas, mesmo assim, essas histórias dão informações valiosas sobre como os próprios israelitas viam a importância de Dagon para os filisteus. O artigo destaca duas histórias principais. A primeira é a de Sansão, lá no livro de Juízes, capítulo 16. É super conhecida, né? Sim, clássica. Sansão, o herói israelita com aquela força absurda, é traído, capturado pelos filisteus, cegado e levado para o templo de Dagon em Gaza, para ser exibido, humilhado numa festa enorme para o deus deles.
É um momento de glória aparente para os filisteus e para Dagon, né? Eles atribuem a captura do inimigo mais temido ao poder do seu Deus. Humilhar Sansão no templo é também exaltar Dagon sobre o Deus de Sansão. Mas aí a história vira. Vira mesmo. Sansão, num último ato ali de desespero e fé, pede a Deus a força de volta só mais uma vez. Ele se apoia nas duas colunas principais do templo, empurra com tudo e o templo desaba. Mata ele e milhares de filisteus que estavam lá comemorando, incluindo os líderes. Uma catástrofe. O texto sugere que isso foi um golpe duríssimo para os filisteus. Talvez até diminuiu a capacidade militar deles, aliviou a pressão sobre Israel por um tempo. Do ponto de vista da narrativa bíblica, é uma demonstração total do poder do Deus de Israel, agindo lá dentro do território inimigo, no coração do templo de Dagon. A festa vira desastre. É uma inversão muito forte. Com certeza, uma cena poderosa. A outra história marcante, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, é a da Arca da Aliança. Os filisteus conseguem capturar a arca numa batalha que era o objeto mais sagrado para os israelitas e levam como troféu de guerra para onde? Justamente para o templo de Dagon, só que dessa vez em Asdod. Exato. Colocam a arca lá, do lado da estátua de Dagon, claramente para mostrar, olha, nosso Deus é mais forte. Pegamos o símbolo máximo do Deus deles. O fascinante é o que acontece depois, segundo o relato. Conta aí. Na manhã seguinte, os sacerdotes chegam e encontram a estátua de Dagon caída, com o rosto no chão na frente da arca. Eles levantam a estátua, colocam no lugar, vida que segue. Ou não. Shhh, não acabou aí, né? Não. Na outra manhã, a cena se repete, só que pior. A estátua de Dagon está caída de novo diante da arca, mas dessa vez a cabeça e as mãos estão quebradas, separadas do corpo. Só o tronco ficou lá, na soleira do templo. Que humilhação para Dagon no relato. Total. O texto até diz que, por causa disso, os sacerdotes e adoradores de Dagon evitavam pisar na soleira do templo de Asdod depois. Virou um lugar marcado. E além da estátua quebrada, a cidade também se dá mal, né? Sim, o relato continua. Diz que uma praga terrível, talvez tumores, alguma doença infecciosa, não fica claro, atinge o povo de Asdod. Os filisteus, na hora, ligam isso à presença da arca. Aí decidem, vamos tirar isso daqui. Mandam para outra cidade filisteia, Gat. E adianta? Que nada, a praga vai junto com a arca. Mandam para Ecrom, outra cidade. Acontece a mesma coisa, o pânico se espalha geral entre os filisteus. E a solução final é devolver a arca para os israelitas, né? Com oferendas e tudo, para tentar acalmar a ira que eles associaram à arca e, claro, ao Deus de Israel. Delas, né? Sem discutir aqui se os eventos aconteceram exatamente assim, do ponto de vista literário e teológico, elas são feitas para reforçar uma ideia. O poder do Deus de Israel é incomparável. Dagon, o deus principal dos inimigos, é mostrado como impotente, até subjugado pela simples presença da arca. Isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é interessante, essas histórias acabam confirmando, paradoxalmente, o quão central Dagon era para a identidade e religião filisteia. Justamente por isso, ele é o antagonista divino escolhido nessas histórias de confronto. Ele importava muito para eles. É impressionante como essas narrativas antigas usam um embate entre deuses para falar de identidade cultural, de poder. Saindo um pouco desse contexto bíblico e avançando bastante no tempo, o artigo também comenta que Dagon não sumiu totalmente. Ele deixou uns rastros na cultura popular mais recente. Sim, deixou. Embora seja importante notar, como o próprio artigo diz, que muitas dessas referências mais novas parecem se basear mais naquela imagem popular e talvez meio torta do deus peixe, sabe? Do que num conhecimento profundo do Dagon original, o deus da agricultura. Entendi. Quais são alguns exemplos que o artigo traz? Na literatura tem vários. John Milton, lá no século XVII, ele volta na história de Sansão no poema Samson Agonistes e menciona Dagon também Paraíso Perdido, geralmente tratando ele como um ídolo pagão derrotado. Figura negativa, então. Sim,
Mais recentemente, ele aparece em romances históricos ou com temas religiosos. O artigo cita Middlemarch, da George Eliot, numa referência mais erudita, e King of Kings, do Malachi Martin. Mas talvez a apropriação mais famosa e que mais influenciou a cultura pop moderna seja a do escritor de horror H.P. Lovecraft, né? No início do século XX. Ah, Lovecraft, com certeza. Ele usou o nome Dagon com O na grafia inglesa num conto antigo dele e, mais importante, transformou ele numa entidade-chave no mito dos profundos, os Deep Ones, naquela novela A Sombra sobre Innsmouth. E como o Lovecraft retratou ele? Imagino que não como um deus da colheita, né? Nossa, definitivamente não. Lovecraft pegou a associação com o mar, com o peixe e distorceu tudo. Transformou Dagon e uma parceira que ele inventou, a Hidra, numa entidade ancestral, monstruosa, submarina, adorada por cultistas degenerados. Pesado. Totalmente. É uma reinvenção completa que ignora o contexto original de prosperidade e joga Dagon pro lado do horror cósmico, da degeneração. E essa versão do Lovecraft, por sua vez, influenciou um monte de outros escritores, jogos de RPG, filmes de terror. Acabou fixando uma imagem de Dagon no imaginário popular que tem pouquíssimo a ver com o deus filisteu ou fenício. É um exemplo muito claro de como uma figura antiga pode ser totalmente ressignificada em outro contexto, né? E tem até uma curiosidade da paleontologia. O artigo menciona isso. Sim, uma bem específica. Uma espécie extinta de baleia pré-histórica que descobriram kkkk. Acho que foi isso que você tentou dizer. KKK, sim. Acho que sim, que descobriram há um tempo, recebeu o nome científico de Dagonodon mojnum. Uma homenagem científica meio inusitada, né? Mostra como o nome, pelo menos, ainda ecoa de formas bem inesperadas. Fascinante. Bom, depois de ver toda essa trajetória, das origens até a cultura pop, vamos voltar para uma questão chave que ficou meio no ar. A origem e o significado do nome Dagon. O artigo diz que é uma forma latinizada de Dagon, que aparece em línguas semíticas, fenício, hebraico, mas que o significado exato é debatido. Basicamente, tem umas 3 hipóteses principais que o pessoal considerou. Manda a primeira. Uma delas, que hoje não tem muitos defensores, tentou ligar o nome a uma raiz semítica DGN, que teria a ver com nuvem, chuva, fazendo de Dagon um tipo de deus do clima. Só que, como o artigo aponta, as evidências mais fortes, textuais, arqueológicas, não batem muito com isso. O foco principal do culto parece ser outro. Ok, então a hipótese do clima é menos provável. Qual a segunda? A segunda é aquela que tenta ligar o nome direto à imagem do homem-peixe. Sugere que Dagon viria da palavra fenícia ou hebraica dag, que significa peixe. Ah, essa parece óbvia, né? Parece. Explicaria a imagem popular, a ligação secundária com o mar. O problema aqui é mais linguístico. A forma do nome Dagon, com esse N no final, não encaixa tão bem com uma derivação simples de dag, peixe. E também conflita com outra palavra hebraica muito parecida. Que seria a base da terceira hipótese, a mais aceita hoje em dia. Exatamente. A hipótese mais forte, que muitos estudiosos defendem e que o artigo aponta como a mais provável, é que Dagon deriva da palavra hebraica e cananeia Dagan, com A e N no final, que significa grão ou cereal. Ah, Dagan de grão. Isso. Essa interpretação encaixa perfeitamente com a ligação principal de Dagon com a agricultura, a colheita, a prosperidade que vem da terra. E tem fontes antigas que apoiam isso. Tem sim. O artigo menciona Sancho Nhaton, um autor fenício antigo que a gente conhece por traduções e citações posteriores, que ligava Dagon diretamente à invenção do arado e ao cultivo de grãos. Então, a conexão com o grão parece ser a mais bem fundamentada, tanto pela língua quanto pelo contexto. Isso levanta uma questão interessante sobre como a gente interpreta nomes antigos, né? Com certeza. Uma semelhança superficial, tipo Dagon, Dagan, peixe, pode criar uma interpretação popular forte, mas a análise mais a fundo, linguística, contextual, pode apontar para um significado diferente e mais revelador, como Dagon, Dagan, grão. Entendi.
Então essa discussão sobre o nome meio que resume a complexidade de montar esse quebra-cabeça do passado, né? Se a interpretação mais provável é grão, isso realmente solidifica a imagem de Dagon como um deus ligado à subsistência agrícola. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Significa que Dagon não é uma figura simples, é uma divindade com muitas faces. A identidade central parece ser essa, ligada à prosperidade agrícola, ao grão, mas com possíveis ligações secundárias ou localizadas com o mar. E com relações e status que mudavam muito. Exato, variava demais entre hurritas, fenícios, filisteus. Ele foi super importante religiosa e culturalmente para os filisteus. Tanto que virou esse antagonista divino-chave nas narrativas bíblicas de confronto. E por fim, a imagem dele foi radicalmente transformada, apropriada pela cultura moderna, muitas vezes de um jeito que esconde as origens dele. Exatamente. É uma trajetória impressionante para uma divindade antiga. Mostra como essas figuras não são paradas no tempo, congeladas. Faz todo sentido. A história de Dagon é um estudo de caso perfeito de como os deuses são dinâmicos. São moldados, reinterpretados pelas culturas que os adotam e pelas que entram em contato com eles. Refletem as necessidades, os medos, as estruturas sociais, as visões de mundo dos seus adoradores. A gente vê Dagon evoluir de um possível pai dos deuses Urrita Para um garantidor vital da colheita para fenícios e filisteus, depois retratado como adversário vencido na Bíblia, e milênios depois ressurge como um monstro marinho na ficção. Cada fase diz algo sobre a sociedade que o via daquele jeito. Isso realmente dá o que pensar. E talvez a gente possa fechar com uma reflexão, assim, para provocar um pouco, considerando essas múltiplas faces, essa transformação radical da imagem de Dagon, de um poder ligado à vida, ao sustento, para uma figura de horror em algumas visões modernas, o que essa jornada toda revela sobre como a gente constrói, entende e às vezes até demoniza o outro divino. Boa pergunta. E até que ponto as narrativas que a gente conta, sejam mitos antigos, textos religiosos, registros históricos ou ficção de hoje, têm o poder não só de refletir, mas de ativamente moldar o legado e a percepção de figuras complexas como Dagon, muito tempo depois que os últimos templos dele viraram ruína.